Ok. Bom, então, na primeira parte de nossa aula, né, começamos a apresentar os pressupostos modernos, né, como a didática evoluiu até chegar aos nossos dias. Falamos sobre Paulo Freire, né, a questão da pedagogia transformadora, em que a didática envolve vários processos, né, o filosófico, o histórico e o político. Então, a articulação do ensino à prática social, né, isso fica evidente, entendida como ponto de partida de chegada do trabalho educativo. Bom, vamos falar da língua portuguesa. Nós tivemos no passado várias discussões envolvendo a forma como a maneira, as metodologias trabalhadas, né, envolvidas no ensino da língua portuguesa. A língua portuguesa era transmitida de uma forma tradicional, só era considerada a variedade formal. Havia a questão do preconceito linguístico, ou seja, tudo que fugia, que não tinha relação com a linguagem padrão, né, tida como correta, era desvalorizada, era considerada inferior. Então, antes, o ensino era totalmente desvinculado da prática, do dia a dia. Né? O aluno ele não vivenciava relações reais ou situações reais de aprendizagem. A língua que ele falava era uma, a língua que ele aprendia na escola era outra. Então, isso proporcionava um abismo, né? Deixava margem para várias dificuldades, em que o aluno não se sentia contemplado, principalmente das classes populares, não se sentia contemplado no seu processo de ensino-aprendizagem, certo? Com o tempo, a evolução dos estudos linguísticos permitiu, né, aos professores, aos recém-saídos das universidades e aos professores que já atuavam, né, novos paradigmas, novas maneiras de se ensinar a língua portuguesa. Por que se ensinar a língua padrão se nós temos vários falares no Brasil? Por que não falarmos de outras variedades linguísticas? Por que não mostrar ao aluno que o português lusitano tem suas características e o português brasileiro tem outras? Esse movimento de transformação vem sendo gradativamente acompanhado pelas gramáticas, né, antes tidas como manuais do falar e do escrever corretamente. Né? Isso aos poucos vem sendo mudado. Nós temos aí os exames nacionais, né, que trazem gêneros textuais que contemplam diversas variedades linguísticas, né, do coloquialismo, dos regionalismos. Então, mostra como o ensino de língua portuguesa busca, né, ao longo dos anos, estar atrelado, envolvido com a prática social do aluno, ou seja, as diversas variedades linguísticas devem estar presentes também na sala de aula. E isso permite a problematização do conteúdo, elegendo temas extraídos da realidade, certo? Ou seja, o ensino de língua portuguesa vai deixar de ser aquele distante, aquele falar correto, aquela coisa esquisita, engessada, e vai se integrar ao trabalho pedagógico. Então, essa vinculação, né, entre teoria e prática pedagógicas são importantíssimas. É importantíssimo para que o aluno se sinta protagonista do seu processo de ensino-aprendizagem. E isso vai permitir o encaminhamento do ensino para além dos métodos e técnicas, né, extrapolando os limites da sala de aula. Então, confirma-se, que eu coloquei aqui nesse slide, número 16, confirma-se o saber didático como saber de mediação, que deve ser abordado nas dimensões histórica, natureza, objeto e conteúdo, antropológica, organização do trabalho pedagógico no contexto da sociedade brasileira, ideológica, relações entre fins pedagógicos e sociais do ensino, epistemológica, relação, conteúdo e forma, método de ensino e aprendizagem e organização da disciplina estudada. Portanto, essas quatro dimensões devem estar atreladas ao fazer docente. Repetindo aqui, né, as dimensões histórica, antropológica, ideológica e epistemológica. Okay? Então, ainda de acordo com Paulo Freire, né, eu selecionei aqui essa citação dele, a educação que desvestida, ou seja, retirada da roupagem alienada
e alienante seja uma força de mudança e de libertação. A opção, por isso, teria de ser também entre educação para domesticação, para alienação e uma educação para a liberdade. Educação para o homem objeto ou educação para o homem sujeito. Então, na modernidade, o que se destaca é a educação para o homem sujeito, bem distante daquela praticada antigamente, né, durante as décadas de 60 e 80, que predominava a educação tecnicista. Bom, e aqui, né, um pressuposto interessantíssimo, né, uma citação interessantíssima sobre o que é ensinar, né? Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. O aluno, quando ele se sente protagonista, partícipe do processo de ensino-aprendizagem, ele vai entender por que aquele conteúdo está sendo ensinado para ele. Ele não vai apenas tirar uma foto do quadro com o celular no final da aula para tentar decorar aquele conteúdo para o dia da prova responder. Ele vai entender que aquele conhecimento é importante para o seu processo de desenvolvimento, certo? Portanto, gente, cabe aqui esta pergunta. Por que estudar didática? Bom, tem professores que, eu sei da aula, entram na sala de aula, escrevem no quadro, apresentam um slide, leem o slide todinho, passam um vídeo, mas como é que esses métodos de ensino são adequados para cada situação de aprendizagem? Bom, não há uma receita pronta, né, ou uma formalização do método. Há diversos componentes envolvidos nesse processo de ensino-aprendizagem, como a gente mencionou lá no início, né? Então, esses pressupostos, né, vão auxiliar o professor de modo que haja uma sinergia entre a proposta selecionada pelo professor e os alunos. Isso tem sempre que estar sendo revisto, né? A prática pedagógica, o fazer docente, é sempre acompanhado de reflexões, como eu mencionei lá nos primeiros slides, né? De tomadas de decisão que o docente vai fazendo. Então, eu separei novamente uma citação de Paulo Freire, onde ele diz assim: não há docência sem discência. As duas se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto um do outro. Quem ensina, ensina alguma coisa a alguém. Portanto, fazer da sua prática, aplicar os conhecimentos dessa disciplina, fazer da prática do professor algo significativo, algo que não se reduz a um horário e a um quadro ou a um instrumento tecnológico, mas que extrapole aquele momento, que aquela aprendizagem, aquele conteúdo, aquele conhecimento faça sentido na vida do aluno, que ele veja que aquilo é parte de um todo. Então, ensinar ainda, de acordo com ele, né, com Paulo Freire, não é transferir conhecimento, é preciso insistir. Este saber necessário ao professor, que ensinar não é transferir conhecimento, não apenas precisa ser apreendido por ele e pelos educandos nas suas razões de ser, ontológica, política, ética, epistemológica, pedagógica, mas também precisa ser constantemente testemunhado, vivido. Bom, então, o ensino de língua portuguesa, né, os parâmetros voltados para a linguística textual, a questão dos gêneros na sala de aula, né, pressupõe essa questão do conhecimento que precisa ser constantemente testemunhado e vivido, né? Vivemos, inclusive, esse debate, né, a questão da base nacional comum, né, da quantidade, percentual de conteúdos que são, né, são obrigatórios e a parte diversificada, né, relacionada a cada região. Então, o Ministério, vamos falar agora sobre como é que a legislação educacional auxilia o professor nesses conhecimentos. Então, o Ministério da Educação e Cultura, eu destaquei aqui, buscando propostas de abordagens pedagógicas mais eficazes que as tradicionalmente adotadas, elaborou os parâmetros curriculares nacionais em 1997 para o ensino fundamental,
né, e 1999 para o ensino médio. Esses documentos, né, esses parâmetros, eles apresentam muitos objetivos e algumas sugestões para o ensino de língua materna, com fundamentos na concepção interacionista da linguagem, sem, contudo, capacitar de modo consistente o grande número de professores atuantes em sala de aula, em contato direto com os alunos, a um tipo de ensino que produz os efeitos desejados. Certo? Então, mas o que dizem os PCNs? Como é que isso está atrelado ao ensino, aos conteúdos envolvendo didática da língua portuguesa? Bom, ainda desvinculado daquele ensino técnico, tradicional, modelar, que falar correto é conjugar os verbos naquelas pessoas, nos tempos e modos adequados, não é? Os parâmetros curriculares nacionais propuseram outras vertentes, respaldam a maneira que façam com que o conteúdo se relacione com as vivências dos alunos. Né? Então, primeiro, preparar para a cidadania e para o trabalho, preparar o educando como ser humano, fazer que o indivíduo use a linguagem com bom domínio, preparar o indivíduo crítico e participante, praticar a leitura escrita com criticidade, valorizar a leitura, compreender e interpretar textos orais e escritos, expandir a capacidade de análise crítica e tornar o aluno capaz de aprender, tendo autonomia intelectual e pensamento crítico, sendo capaz de construir argumentações consistentes e intervir de modo solidário na sociedade. Portanto, aquele artigo lá da LDB também, né, preparar o aluno, né, para o trabalho e para o exercício da cidadania, trazendo com isso uma aprendizagem significativa e que o professor conheça, reconheça e selecione as técnicas de ensino, né, os métodos de ensino adequados e os utilize de forma eficaz, de forma significativa, que aquele conteúdo realmente seja compreendido de uma maneira adequada. Bom, então, vamos falar agora, né, do tópico que relaciona o ensino da língua portuguesa na perspectiva do letramento. Falamos da questão dos usos sociais da leitura e escrita, das diferentes variedades linguísticas, né, que hoje já tem espaço nos livros didáticos de língua portuguesa, na sala de aula, ou seja, os professores hoje, os que já atuam há muito tempo, os que estão ingressando agora, né, na profissão, já compreendem como é que se deve alfabetizar na perspectiva do letramento. Mas como ensinar nessa perspectiva? Bom, eu até destaquei aqui uma pequena informação. Né? De todas as competências culturais, ler é, talvez, a mais valorizada entre nós. Em nossa sociedade, a presença da leitura é sempre vista de maneira positiva e sua ausência de maneira negativa. Bom, muitos teóricos já apresentaram, né, conhecimentos sobre isso, a Magda Soares, o Ivo Cosson, vários outros, inclusive, estão nas referências do final desta aula, para vocês se aprofundarem nesse conteúdo, demonstrando de que maneira o ensino da língua portuguesa pode ser apresentado, pode ser ministrado nessa perspectiva, né, de apresentar ao aluno como a língua materna, ela se apresenta, ela se contextualiza nas várias situações de uso, certo? Então, a sala de aula constitui-se em um locus de atuação altamente complexo. Existe nela uma diversidade de fatores externos, cognitivos, afetivos, humanos e materiais, a interferir na prática pedagógica, para que seja avaliada sua adequação aos objetivos de aprendizagem. Por isso que eu volto a lembrar que os métodos didáticos, né, estão à disposição do professor para que ele realize vários processos de escolhas, né, adequados aos objetivos de aprendizagem. Portanto, a didática tem como objeto de investigação o ensino, vejam só,
o ensino como prática social. Essa prática social ela é complexa em situações historicamente contextualizadas. Portanto, acho que vocês compreenderam que o ensino na década de 40, na década de 50, na década de 80 era um. Né? Aí a sociedade mudou, os métodos de produção mudaram, as relações sociais mudaram, a educação também mudou, a educação evoluiu. Né? Então, Libânio, né, em 2010, propõe a unidade entre ensino e aprendizagem. Esses não são processos idênticos e nem separados na orientação com os saberes em situações didáticas contextualizadas. Os métodos de ensino e aprendizagem. Não, eles não são idênticos, mas não são separados. Para o autor, o grande entrave se explica pela fragmentação entre conhecimento do conteúdo, que é o conteúdo disciplinar, e o conhecimento pedagógico do conteúdo. Como transmitir esse conteúdo para o aluno? Então, o que é importante? Tanto o domínio do conteúdo, né? O professor tem que estar seguro do que vai ensinar, e também o domínio das formas de promover a aprendizagem desse conteúdo pelo aluno. E isso não relaciona-se a grandes aparatos tecnológicos, a formas mirabolantes de transmitir um assunto. Não. É o professor flexibilizar seu método de ensino. Ele perceber que na heterogeneidade da sua turma existem métodos diferentes, diversos, para se transmitir um mesmo assunto. Certo? Então, a aprendizagem da língua materna, nesse contexto, tem um grande valor educacional, formativo, por proporcionar essa troca de conhecimentos, experiências, leituras de mundo, funcionando como um meio de comunicação e acesso a diferentes formas de pensar, sentir, agir e conceber a realidade. O aprendizado, a aprendizagem da língua materna, mas o aluno já conhece a língua materna. Ótimo. Né? Ele é aprendido antes mesmo de entrar na escola. O aluno já chega na pré-escola falando, alguns deles, né, falando, se expressando, ainda vão ser alfabetizados, né, mas já leem por imagens, né, então já tem uma experiência com a linguagem. Porém, o valor educacional e formativo que essa experiência passará a ter é engrandecedor e ajudará no aperfeiçoamento de várias outras áreas do conhecimento. Certo? Então, o estudo da língua portuguesa, através de diferentes gêneros textuais, permite ao aluno aproximar-se de outras culturas, além da sua, né, de conhecer melhor sua própria cultura, possibilitando a compreensão de sua própria cultura, eu já mencionei, e identidade, assim como a sua integração no mundo globalizado. Então, entender o domínio de uma língua é entendê-la como um meio de comunicação no mundo moderno, aperfeiçoamento profissional, acadêmico ou pessoal, forma de ampliação cultural e como um meio de melhor analisar e refletir a realidade social. Ou seja, é o conhecimento interno, né, o aspecto individual, e por correspondência, relaciona-se também, né, à dimensão social, como a gente falou lá no início. Dessa forma, dá-se um passo para a autonomia crítica do estudante, enquanto protagonista social, uma vez que o conteúdo didático deixa de ser trabalhado de maneira estática e o conhecimento passa a ser construído pelos próprios alunos cidadãos. É o que propõe Freire em sua Pedagogia da Autonomia, quando reforça que é preciso que se pratique uma pedagogia fundada na ética, no respeito à dignidade e na própria autonomia do educando, pois só assim os alunos poderão assumir-se como sujeitos socio-histórico-culturais do ato de conhecer. Bom, esse slide sintetiza, né, as informações que eu passei para vocês anteriormente sobre o porquê do conhecimento,
do professor em início de carreira, ou professor em formação continuada, enfim, a prática docente ser pautada em constantes reflexões, né? Em constantes aperfeiçoamentos. Então, é importante isso, por quê? Porque a autonomia crítica do estudante, enquanto ele será um protagonista na sociedade, um sujeito atuante crítico, né, como prevê os PCNs, se ele se sentir contemplado no processo de ensino. E no ensino da língua portuguesa, isso é preponderante. Por quê? Porque ali o aluno ele vai entender as diversas formas de se expressar, de se conhecer e de se fazer se conhecer a partir da sua língua, das formas, né, dos textos que circulam socialmente. Nesse contexto é que o letramento passa a atuar como ferramenta para que a escola assuma a função de trabalhar lado a lado com as necessidades enfrentadas pelo aluno enquanto cidadão. Nessa escola não se forma unicamente o trabalhador fabril, né, o técnico, o profissional especializado, mas o cidadão autônomo e crítico, capaz de transformar sua própria sociedade. Bom, para nós finalizarmos, eu trouxe este poema do Carlos Drummond de Andrade, que é bem sugestivo com o que eu acabei de explicar a vocês, né? O título é Aula de Português, vejam só. A linguagem, na ponta da língua, tão fácil de falar e de entender. A linguagem, na superfície estrelada das letras, sabe lá o que quer dizer? Professor Carlos Góes, ele é quem sabe, e vai desmontando o Amazonas da minha ignorância. Figuras de gramática esquipáticas atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me. Já esqueci a língua em que comia, em que pedia para ir lá fora, em que levava e dava pontapé. A língua, breve língua entrecortada, do namoro com a prima. O português são dois, o outro, mistério. Certo? Este poema traz de uma forma irônica e até bem-humorada como o ensino de linguagem era apresentado à criança, ao adolescente, enfim, né, na perspectiva tradicional, e de que forma isso repercutia no sujeito, né? Quando ele se diz que ela aturdia, atropelava, sequestravam, eram figuras de gramática esquipáticas. No Amazonas de sua ignorância, o aluno sempre se sentia um ignorante, porque ele não via o seu falar na sala de aula. Certo? Então, aqui, quando ele diz que o português são dois, o português é o que ele fala, o que ele pede para ir lá fora, o que ele dava pontapé, a língua entrecortada, do namoro, da conversa, do bate-papo descontraído no dia a dia. O outro era um mistério. Era um mistério para o professor que não sabia contextualizar o ensino, sua prática, com situações contextualizadas de uso. Certo? Aqui, pessoal, logo após esse poema, tem outros poemas, inclusive nas atividades e outros textos, né, de apoio nas atividades na plataforma sobre essas questões. Aqui foi só um primeiro passo, certo? Eu coloquei aqui no final algumas referências para vocês se aprofundarem, certo? No nosso plano de disciplina também existem outras referências. Esse assunto não se esgota aqui, né? Esses conteúdos não se esgotam aqui. É apenas um passo inicial para a evolução, para que essa disciplina deixe, né, para que isso fique uma sementinha plantada aí na prática de vocês. E espero que tenha ajudado. Estou à disposição. O meu e-mail está logo no primeiro slide. E eu agradeço a atenção de todos e desejo sucesso profissional.